Que tal já começar com uma notícia super importante? Vitor Sá e São Paulo ainda não fecharam acordo. E essa notícia é maluca porque na semana passada uma pessoa do staff do Vitor Sá havia me garantido acordo. Vou até resgatar a mensagem e o dia direitinho. Aqui, ó. Sexta-feira, peraí. Quinta-feira, 19h54. Tô ao vivo e mando mensagem para essa pessoa próxima ao Vitor Sá. Vitor Sá fechou com o São Paulo? Interrogação. Bem próximo, embora nada assinado. Mandei pergunta na sequência, faz exames médicos quando? Não sei. Na sexta-feira, perguntei se o Vitor Sá já estava no Brasil. Sim, já está no Brasil. E aí eu quis saber sobre salários, condições, e a pessoa respondeu, não posso te falar sobre valores. O que eu te asseguro é que o contrato que o Krasnodar queria fazer com o Vitor era de 2 anos, e os valores eram superiores aos valores que ele receberá ao longo dos 3 anos pelo São Paulo. Pesou a vontade de voltar a jogar no Brasil e pelo clube. Essa mensagem é de sábado e a pessoa confirma, vou repetir a frase. O contrato que o Krasnodar queria fazer com o Vitor era de 2 anos e os valores eram superiores aos valores que ele receberá ao longo dos 3 anos pelo São Paulo. Pesou a vontade de voltar para o Brasil e jogar no clube. Já contei para vocês que o Vitor Sá é torcedor do São Paulo, assim como o seu pai. Boa noite, tudo na paz. Passando para saber o que ainda emperra o acordo com o São Paulo. Bora tentar atualizar para vocês. Cara, vou falar uma coisa. Nada é mais difícil do que torcer para a Portuguesa, né? Isso é muito claro, isso é muito óbvio, né? Mas para o torcedor de São Paulo, a coisa tem sido cada vez mais complicada. E não era assim, né? O torcedor de São Paulo, lá atrás, na década de 90, quando o rádio era muito forte, e o Milton Neves tinha um programa, ele fazia o pós-jogo muito bem, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Jovem Pan, depois ele volta para Bandeirantes, ele também tinha programa de TV no domingo, ele cunhou alguns slogans, né? Que se transformaram em adesivos que as pessoas colavam no carro. E o Milton Neves, na oportunidade, dizia: torcer pelo São Paulo é uma grande moleza. Inclusive, os 3 filhos do Milton Neves, apesar de ele ser santista fanático, os 3 filhos são torcedores do São Paulo. Mas aquele slogan de que torcer para o São Paulo é uma grande moleza precisa ser adaptado para torcer para o São Paulo era uma grande moleza. Nada acontece. Cheguei a contar para vocês sobre uma negociação com o Domingos Duarte, zagueiro português que estava no Getafe, negociação bem avançada com o São Paulo, o tricolor super otimista do acordo, teve até alguns setoristas cravando que o negócio estava fechado, até mandei mensagem para o Rui Costa em uma das lives ao longo da semana passada, o Rui falou, não está perto assim, a grana é difícil, enfim. E no final das contas também o Domingos Duarte ficou distante, São Paulo sofrendo com todas as dificuldades em relação a contratações. Nicola Marcos Braz seria uma boa no São Paulo? Negócios _política. E assim, o Marcos Braz fez um trabalho muito bom no Flamengo, muito bom. Se beneficiou de um clube com enorme capacidade financeira. O Braz é daquele cara malandro, né? Um cara que gosta de aparecer, faz a política da boa vizinhança, mexe bastante com a imagem dele, deu alguns deslizes no Flamengo, chegou a morder a virilha de um torcedor do Flamengo, enfim. Mas acho que o saldo foi bem positivo no Fla. Foi para o Remo, conseguiu acesso no Remo da Série B para a Série A e quando da estreia do Remo na Série A, ele acabou indo embora, ninguém entendeu ao certo o motivo. O que eu posso te dizer é que há uma pressão muito grande para a demissão do Rui Costa, com membros do Conselho até abrindo um pedido oficial pelo afastamento do Rui Costa, mas nesse momento o presidente do São Paulo luta para a permanência do Rui Costa. A avaliação do Arrem Assis e também do Rafinha, que é o braço direito do presidente, é de que o trabalho do Rui Costa é bom, e eles vão tentando segurar, na medida do possível, a permanência do Rui Costa, tá? Eu tenho dúvida se o Marcos Braz seria a solução. E aí, só para completar, né, negócios... E aí eu já queria até deixar essa pergunta para vocês. Quais são os bons executivos de futebol em atividade no Brasil? A gente reclama muito da falta de técnicos brasileiros, e isso é real, mas, cara,
a falta de executivos de primeiro nível também é um negócio que me causa susto, tá bom? O Gilmar Lima escreve: a negociação com o Vitor Sá travou. Ele quer mais grana, tomara que o Rui Costa não aceite. Já mandei mensagem para uma fonte próxima uma pessoa que trabalha com o Vitor Sá. Que mais? Deixa eu pegar mais participações de vocês. Deixa eu falar uma notícia, além dessa do Vitor Sá. O Tricolor hoje tem 7 atletas cujos contratos se encerram em dezembro. Tá? Alguns são atletas da base, o Yang, um outro goleiro, tem também o Matheus Belém, mas tem jogadores mais importantes como Caleri, Lucas Moura, Luan e o Tolói. O caso mais grave de todos é certamente o do Caleri, né? Alguém com quem o São Paulo negocia há mais de 6 meses e ainda sem avanços. É difícil a situação, né? Quando você não tem dinheiro, o negócio fica sempre mais complicado. São Paulo tem uma dívida com o empresário do Caleri e ainda dá renovação do contrato. São Paulo tem uma dívida com o Caleri, tem uma dívida com o empresário do Caleri pela renovação, tem uma dívida com o Caleri relacionada a pagamento de prêmios, tem uma dívida com... Não, aí são só essas 2 dívidas mesmo, né? Só que além disso, o Caleri também quer um reajuste salarial. O Caleri entende que precisa receber o mesmo patamar financeiro do Lucas Moura. O Lucas ganha 1.800, o Caleri está na faixa de 1.300. Só que, para piorar a situação, hoje o futebol do Caleri, hoje não, desde o início da temporada, o Caleri tem tido muita dificuldade, perdido muitos gols, não tem sido um cara extremamente eficiente como se imaginava. E aí, diante desse cenário, com o pedido de aumento dele, a coisa não avançou. A partir de 1º de julho, ou seja, em menos de um mês, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Vale a lembrança de que no Brasil ele tem afirmado que não pretende jogar em outro clube que não São Paulo. Mas o Flamengo monitora essa situação e River Plate e Boca são 2 velhos interessados no Caleri. Eles cogitam a possibilidade de ter o Caleri há bastante tempo. É que para o São Paulo nunca valeu a pena. Se esse impasse em relação ao Caleri prosseguir, eu não vou ficar surpreso que existam propostas oficiais de Boca e River Plate para que o Caleri se transforme em reforço na próxima temporada. Então, São Paulo tem cerca de 21 dias para renovar o contrato com o Caleri e não correr o risco de perder o atacante argentino. A situação do Lucas Moura é uma situação mais complexa, porque ele está machucado, só vai voltar a ter condição no fim da temporada, e até lá, imagino que exista tempo para entender se ele vai topar continuar jogando, se ele aceita uma redução salarial, e acho necessário que ele aceite, até porque a passagem do Lucas Moura desde que ele volta ao São Paulo é muito ruim. O custo-benefício dele é tenebroso. É um cara que custa caríssimo, era o salário segundo mais alto até o Oscar se aposentar. O Oscar se aposenta e ele passa a ser o salário mais alto. E a verdade é que dentro de campo a coisa não tem funcionado. Uma sequência gigante de contusões e a coisa não tem andado. Beleza? Como é que está a negociação do São Paulo com o Domingos Duarte? A negociação esfriou. O Tricolor não conseguiu chegar à cifra que o Domingos Duarte pedia e dá para dizer que hoje está mais para o negócio cair do que avançar. O Gilmar Lima está completando que o Vitor Sá estava na Rússia e o futebol por lá é fraquíssimo. Severino Costa, que negócio é esse que saiu no áudio que o São Paulo vai perder o Vitor Sá? Pois é, estava confirmando, estou só esperando a resposta ou do São Paulo ou do representante do atleta. O Nicola procede que Matias Galarza, Gabriel Bosquilha e o zagueiro Aaron Anselmino como opção no São Paulo. Bora falar sobre o Bosquilha. Alô? Oi, aqui é da Vivo. Da Vivo não, né? Estamos ao vivo, né, meu? O Bosquilha, essa foi uma informação divulgada pelo blog do São Paulo. Logo depois o Sombra, que é âncora de um dos programas mais conhecidos de futebol em São Paulo, na 97 FM, o Sombra ainda lembrou que o Bosquilha é representado pelo Rafinha, que isso poderia inviabilizar qualquer tipo de negócio. O que eu fiz? Entrei em contato com um representante oficial do Bosquilha, tá? É o Scheid. Eu até vou ler para vocês o que disse o Scheid, acho que é uma informação super importante. Eu falei, Scheid, tudo bem por aí? O Rafinha tem alguma participação no Bosquilha? Existe alguma chance de Bosquilha ir para o São Paulo? Aí o Ricardo Scheid começa explicando o seguinte: o Rafinha não é meu sócio e eu não estou negociando Bosquilha com o São Paulo. O Rafinha me ajudou muito e me oportunizou em cuidar da carreira dele
porque nos conhecemos no Sub-20 do Curitiba. É o Ricardo Scheid falando em relação ao Rafinha. Nada além disso. Criei a empresa R13 e ele nunca foi sócio ou esteve no contrato social. Eu usei R13 porque comecei com ele de jogador até para atrair outros e todo mundo falava que a empresa era dele. Foi jogada de marketing. Em relação ao Bosquilha, estão criando essa história só para bater no Rafinha. Porque, pelo que sei, nem buscam um jogador para essa posição. Então, ó, importante. O Ricardo Scheid, que é um empresário do Bosquilha, garante que o Rafinha não tem nenhuma participação na empresa dele, embora eles sejam amigos, e durante toda a carreira do Rafinha era o Ricardo Scheid quem o representava. O nome da empresa é R13 em relação ao Rafinha. Sobre o Bosquilha, ninguém do São Paulo procurou o Bosquilha, e mais do que isso, o empresário está dizendo que o São Paulo nem busca jogador para essa posição. Aí eu perguntei assim, eu falei assim, eu até achei que o Rafinha fosse empresário dele, do Bosquilha. Aí o Ricardo explica, não é dele nem de ninguém, tá bom? Falei, ótimo, beleza. Aí, para completar, o Scheid ainda escreveu assim, e eu nem vou fazer negócio com o São Paulo para evitar falação, dizendo que é com o ex-empresário dele. O nome do Rafinha vale mais do que qualquer coisa. Então, Bosquilha no São Paulo, e a gente pode garantir que não há nenhuma possibilidade, tá bom? Informação importante, hein? Respostas do São Paulo e também do staff do Vitor Sá. A resposta do São Paulo. Pergunta que eu fiz. Passando para saber se o negócio com o Vitor Sá subiu no telhado. A resposta dessa fonte no São Paulo. Não me parece que tenha ocorrido isso. Ou seja, tudo encaminhado, certo? Foi o que eu entendi a partir da resposta. A fonte ligada ao jogador, passando para saber o que ainda emperra o acordo com o São Paulo. Até onde sei, está tudo encaminhado. Então, a informação do UOL, dando conta de que Vitor Sá e São Paulo estão distantes, foi desmentida por um dos representantes do atleta e por um dirigente importante do Tricolor, tá? Deixa eu tentar avançar com o dirigente, com o empresário. Você tem ideia de quando ele faz exame médico? Porque aí, com o exame médico, é o sinal de que a coisa encaminhou mesmo, né? Severino Costa, esses grupos de rato que trabalham dentro da diretoria de São Paulo acabaram com o nosso time. Tem dinheiro nem para trazer um jogador de graça. Pois é. O Joelison, e qual é a verdade que o Vitor Sá não vem mais para o São Paulo? Informação publicada pelo UOL, minhas duas fontes do São Paulo e do jogador afirmam que a negociação está para acontecer, tá bom?